Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós vamos meditar no capítulo 1 desta carta. Portanto, nós vamos fazer a leitura à medida que eu for expondo o texto, à medida que nós formos trabalhando aqui os pontos do texto, nós vamos ler esses textos, mas eu quero falar com vocês sobre a solução para o homem perdido. O Senhor tem a solução. E o apóstolo Paulo traz para nós a solução para o homem perdido. E nós vamos fazer isso, vamos meditar neste texto. E antes que a gente medite, então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração, que à medida que o texto for sendo lido, você vai acompanhando o texto, a sua Bíblia sempre aberta, você aí marcando os pontos importantes deste texto, e peça ao Senhor que fale ao seu coração. Coloque a sua vida agora diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, minha oração, ó Deus, é que a minha boca se cale, que o Teu Santo Espírito fale, Deus, de maneira poderosa ao coração da sua igreja, que a sua bondade e misericórdia, Deus, possa repousar sobre nós, que nós possamos, ó Deus, encontrar hoje, de fato, a solução que nós tanto buscamos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o maior problema do homem? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora na sua mente e perguntasse qual é o seu maior problema? Qual é o maior problema da humanidade? Talvez nós possamos olhar em volta e dizer que às vezes o problema é o problema financeiro. Nós vemos muitas pessoas hoje achando que o grande problema da humanidade é o problema financeiro. É o problema da desigualdade social. Se todo mundo tivesse, igualdade social, igualdade financeira, se todo mundo fosse bem financeiramente, talvez o problema estaria resolvido. Muitas pessoas acham que o grande problema é financeiro. Outros acham que o problema é familiar. É aquele problema que você tem com o tio, a tia, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, aqueles problemas de herança que hoje em dia têm dado tanta confusão. E as pessoas acham que se resolverem esses problemas, a vida estará resolvida. Para muitas pessoas, o grande e maior problema seria o problema conjugal. Se você resolve o problema conjugal, a sua vida está resolvida. Mas também existem vários problemas, como a vulnerabilidade física, emocional. O ser humano, ele é um pó. Ele é um sopro, a nossa vida, hoje estamos de pé, amanhã podemos estar mortos. Nós olhamos para a sociedade e vemos um povo sofrendo de enfermidades. Será que se resolvêssemos o problema da saúde? Será que se fosse resolvido o problema emocional, estaria tudo resolvido? Será que se nós resolvêssemos o problema da segurança pública, será que o grande problema é a segurança? Será que o grande problema é o governo? Será que este é o grande problema? Qual é o problema da humanidade? E a resposta para isso é que estes problemas citados aqui, eles são só as faces, eles são só os gomos de um grande problema e o real problema da humanidade. Que é qual? Você sabe me dizer? É o pecado. O pecado é o maior problema da humanidade. Todos os desastres, todos os problemas financeiros, conjugais, familiares, todos esses problemas de saúde emocional, física, de governo, tudo isso é por causa do pecado. Todo o desastre que a humanidade vive hoje, vive por causa do pecado. E deixa eu te contar uma coisa.
Esse é o pecado, não aquele pecado, porque eu menti, porque eu adulterei. Não é o pecado isolado em si, mas é o pecado adâmico. É o pecado da essência. Esse é o maior problema do homem. E é interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que todos pecaram. E essa expressão de Paulo é para mostrar que uma vez que Adão pecou, este pecado ele passou a todos os homens. A ideia é que o pecado de Adão na verdade ele é só uma resposta àquilo que todo homem faria no seu lugar. Talvez você pense assim, não, mas se eu estivesse lá no lugar de Adão, eu ia fazer diferente. Não ia, porque Adão ele é um reflexo do homem. Adão, um homem criado à imagem de Deus, perfeito, teve uma oportunidade. E ele jogou essa oportunidade fora. Quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 17, Deus disse para Adão, olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Você vai morrer. O dia que você pecar, o dia que você me desobedecer, você vai morrer. Morrer. O que Adão fez? Comeu. E é interessante porque, depois disso, uma vez caído, uma vez agora pecaminoso, uma vez agora separado de Deus, toda a criatura, toda a criação está separada de Deus, e não por uma escolha mais minha ou sua. Sabe aquele filho que o pai vai corrigir? E o filho diz assim, mas eu não pedi para nascer. É sério, você não pediu mesmo não? Você não teve escolha para nascer? Quem foi aqui que pediu para nascer? Quem conseguiu ter essa façanha? Não, eu nasci porque eu pedi, e falei com meus pais, vai lá e me faça que eu quero nascer, eu quero viver nesse mundo. Ninguém teve essa escolha. Você está aqui porque o Senhor, de acordo com o Salmo 139, Ele te viu a substância ainda informe, porque foi Ele que te formou. Foi Ele que te criou. Foi Ele que fez você entrar no ventre de sua mãe e vir a este mundo. E todos nós, nascidos após a queda, agora uma vez que Adão cai, toda a humanidade está perecendo neste pecado, que nós chamamos de pecado adâmico. É a raiz, é o grande problema. O homem pecou, e este homem agora foi separado de Deus. E é interessante porque, desde então, este pecado é responsável por toda a maldade, por toda a impiedade. Esse pecado é o pecado responsável por aquele pai, vizinho, padrasto, amigo, que tem coragem de estuprar uma criança recém-nascida. E que a gente vê por aí. É por causa deste pecado, desta maldade, que o homem perece e a natureza sofre e geme. E então nós vemos desastres naturais que levam vidas de milhares de pessoas numa só queda de barreira. Numa tempestade, num alagamento. Porque agora toda a natureza, toda a humanidade, ela sofre os efeitos do pecado. Você não precisa ter medo de falar essa palavra não, tá? Porque é interessante que muitos querem culpar a Deus. Muitas pessoas querem colocar a culpa em Deus. Muitos querem dizer assim, mas por que Deus deixou que tal coisa acontecesse? Mas por que Deus permitiu que aquela criança acontecesse isso ou aquilo? Por que Deus permitiu que a cidade fosse alagada, a enchente chegasse e matasse um monte de gente? Por que aquela montanha caiu num monte de pessoas, morreu um monte de gente? Por que a represa lá estourou e um monte de gente morreu? A culpa é de Deus. Será que Deus não podia fazer uma coisa diferente? As pessoas querem colocar algo que é culpa nossa na conta de Deus. Todos os desastres. A natureza, ela geme. A natureza está aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus.
Ela está aguardando ansiosamente ser restaurada, porque o pecado trouxe toda essa desgraça ao mundo. A culpa é do pecado. A queda de Adão trouxe isso para toda a humanidade. E nós não temos escolha quanto a isso. Porque quando Deus disse, não coma, porque no dia que comer, você morrerá, ele decidiu comer. Então, quando você vê alguma coisa, quando você vê um desastre muito grande, quando você vê uma enfermidade, às vezes nós falamos, Senhor, mas por que da enfermidade? Senhor, por que dessa situação catastrófica na minha família, no meu bairro, na minha cidade? Você vai parar e você vai pensar assim, isso é por causa do pecado. Esses são os efeitos do pecado. É isso que Deus chamou de morte. Mas sabe o que é interessante? O indivíduo que quer colocar a culpa em Deus, mal sabe ele que Deus não é o vilão, Deus não é o culpado, mas Deus é o mocinho. Deus é aquele que diante de toda essa maldade, diante de todo esse pecado, diante de toda essa corrupção, onde a humanidade agora vive, Ele resolveu salvar um povo, amém? Deus é o nosso Salvador. Ele quer nos tirar deste maldito pecado. É Ele quem nos salva da nossa própria maldade. É Ele quem nos salva de toda essa destruição. Deus, na verdade, não é o culpado. Ele é o mocinho. Ele é o herói. E como que Ele faz isso? Ele faz isso quando Ele envia Jesus Cristo. Ele muda a história, Ele muda a minha história, a sua história, e Ele muda uma nação, Ele muda um país. Quando Jesus Cristo é visto, quando Jesus Cristo é exaltado, quando Jesus Cristo é reconhecido. Nós vemos isso ao longo da história da igreja. Grandes avivamentos no mundo afora, em períodos da história, onde o Evangelho chega e ele muda as coisas. Nós temos um Deus que é o mocinho. Nós temos um Deus que é o Salvador. Nós temos um Deus que é o herói. Ele não é o culpado. O culpado somos nós. Porque todos pecaram. E todos carecem de quê? Da glória de Deus. Esse é o estado do homem. E esse Deus Todo-Poderoso, Ele vem então ao nosso encontro, e Ele envia o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe isso? Ele é o Salvador, Ele é o herói, e Ele envia o seu Filho, e Ele faz uma obra, e esta obra, ela tem resultados maravilhosos, preciosos, na vida daquele que o Senhor Jesus então veio salvar. E quando nós olhamos para esta carta, o apóstolo Paulo em toda esta carta, ele tem um objetivo de trazer aqui a supremacia de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a glória de Jesus, colocar Jesus como aquele que está acima de tudo, aquele que está acima de todos, aquele que é o único capaz de livrar o homem desse grande problema, desse maldito problema, dessa morte que chegou a todos os homens. E o apóstolo Paulo, ele apresenta, quando nós olhamos para todo o contexto dessa carta, por toda a situação em volta dessa cidade, de como essa cidade conheceu a Jesus, o Evangelho, nós vamos meditar um pouco nisso nesse capítulo 1. Nós vamos ver como que Jesus é precioso, e nós vamos ver como que Jesus é a solução para o problema do homem perdido. Por isso eu quero falar desse assunto com você e trazer algumas lições que este capítulo nos apresenta. E esse capítulo, então, Paulo começa a mostrar que Cristo é a fonte de todas as coisas. Então, agora, Paulo começa a trazer, em primeiro lugar, que Jesus é a fonte do próprio Evangelho. O Evangelho que nós ouvimos, o Evangelho que é pregado, ele é pregado com uma essência. Ele vem de uma fonte, ele vem de Jesus Cristo, o próprio Jesus. Acompanhe comigo, do verso 1 até o verso 12. Eu vou fazer essa leitura na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, acompanhe comigo. Eu não sei se tem como mudar aí no projetor,
Mas é porque essa versão, ela fala de maneira tão clara essa ideia desse evangelho. E eu queria ler e você prestar bastante atenção aqui. Ó. O apóstolo Paulo começa então saudando. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, os nossos fiéis irmãos em Cristo, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, esteja com vocês. E ele começa dizendo assim, olha, sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança do Evangelho que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está fazendo ou trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E isso foi mesmo que aconteceu com vocês. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês. Desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a verdade, e conheceram a verdade, tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele que nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Até aqui. Paulo recebeu uma notícia de Epáfras. Epáfras disse para Paulo, um companheiro de trabalho, um evangelista, alguém que está ali agora tomando conta desta igreja, o evangelho chega até aquelas pessoas, e ele vai dizer que este evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, chegou a eles. Não é qualquer evangelho, não é qualquer palavra, não é qualquer mensagem, é o evangelho de Cristo. E ele diz assim, olha, desde que o evangelho da verdade, desde que o evangelho de Cristo chegou até vocês, esse evangelho tem produzido algo diferente na vida de vocês. Eu me alegro e oro por vocês, porque o evangelho transformou a vida de vocês. E esse evangelho está fundamentado em Cristo. Desde que eles ouviram o evangelho de Cristo. E quando nós olhamos para o verso 9 em diante, nós vemos aqui agora Paulo fazendo uma oração. E ele vai orar, porque esse evangelho chegou a eles. E do verso 9 ao verso 12, Paulo vai dizer assim, olha, por isso, porque este evangelho, o evangelho de Jesus chegou até vocês, a oração, e nós oramos com tanta força por vocês, para quê? Para que continue acontecendo algo na vida de vocês. Para que haja algumas coisas na vida de vocês. E ele começa a orar e ele diz, eu peço para que vocês transbordem, verso 9, lá na parte B, eu peço que vocês transbordem do pleno conhecimento da sua vontade ou da vontade de Deus, em toda a sabedoria, que vocês transbordem de entendimento espiritual, que vocês vivam de modo digno do Senhor, que vocês vivam para o inteiro agrado do Senhor, no verso 10, que vocês frutifiquem, que vocês cresçam no pleno conhecimento de Deus, que vocês sejam fortalecidos, que vocês sejam perseverantes, que tenham longanimidade, alegria e sejam gratos. O evangelho chegou naquele lugar. E esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. Desde que eles ouviram falar de Jesus Cristo, a boa notícia chegou e a vida deles mudou. E o apóstolo Paulo diz assim, eu recebi essa notícia. Eu ouvi falar que aí no meio de vocês, vocês ouviram o evangelho, e essa graça que alcançou vocês, está sendo espalhada pelo mundo, esse evangelho está alcançando as pessoas, e está mudando a vida das pessoas. Esse é o evangelho de Jesus. A grande questão é que quando nós olhamos para nós hoje, quando nós olhamos para o nosso tempo, para os nossos dias, muitas pessoas estão querendo mudar o evangelho. As pessoas estão querendo fazer do evangelho qualquer outra coisa que agrade pessoas, que atraiam pessoas, que façam carinho nas pessoas. Mas o verdadeiro evangelho, ele é o evangelho de Jesus Cristo. Porque é este evangelho que nos faz transbordar. É esse evangelho que nos faz andar no pleno conhecimento da vontade de Deus, e não da vontade do homem.
É conhecer a Jesus que faz com que você tenha entendimento espiritual. É conhecer a Jesus que faz com que você seja perseverante, que você seja frutífero, que você seja fortalecido. Esse é o Evangelho, aquele que salva, que transforma, que livra o homem do seu pecado, é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro Evangelho. Esse mesmo apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, quando eu estive até vocês, na sua primeira carta, ele diz assim, olha, quando eu estive aí, no meio de vocês, eu me propus a não querer saber mais nada, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo falou assim, olha, eu abri mão do meu entendimento, da minha inteligência, do meu intelecto, eu não quis saber disso. Porque para mim o que importa é apresentar a vocês o Evangelho. E não existe Evangelho sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é a fonte do Evangelho. E este Evangelho é que pode mudar a vida do homem. É este Evangelho que pode mudar a sua vida. É este Evangelho que faz você, que já é cristão, crescer na graça. É esse Evangelho que faz você que está começando na fé agora, você que está começando a caminhar, é esse Evangelho que faz com que você avance e você chegue ao pleno conhecimento de Deus. É esse Evangelho que faz com que você que ainda não teve nenhum contato, receba a vida, tenha novidade de vida, reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. É o mesmo Evangelho. O Evangelho que traz crescimento para aqueles que já são da fé, que traz amadurecimento para os novos, e que traz você à vida, você que estava morto nos seus delitos e pecados. Este é o primeiro e grande, ou a primeira e grande fonte da transformação e da mudança de vida. Porque Jesus Cristo é a fonte do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo, ele vai seguir aqui, e ele vai trazer uma segunda lição, e a segunda lição que ele nos aponta é que Cristo também é a fonte da redenção. Então ele vai no verso 13 e 14, acompanhe comigo, vamos ler comigo todos juntos? Verso 13 e 14, capítulo 1, o texto diz, ele... no qual... Esse texto é precioso demais. Essa igreja ouviu o Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou muito feliz porque vocês ouviram o Evangelho. Vocês estão firmados na fé, conheceram a Jesus Cristo, o Evangelho verdadeiro. Eu oro por vocês para que vocês então tenham todas essas qualidades e cresçam espiritualmente. Mas eu preciso que vocês reconheçam e tenham a convicção de quem tirou vocês de onde vocês estavam e transportou vocês para onde vocês estão. Jesus Cristo é a fonte da redenção. É Ele quem muda você. O apóstolo Paulo, ele traz aqui nesse texto que Ele, a ideia que Jesus Cristo, Ele nos libertou. Ele nos libertou de onde? De onde que Ele nos libertou? Do império das trevas. Era onde todos nós estávamos. Mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos libertou do império das trevas e Ele nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Ele continua dizendo que é nele que nós temos a redenção, é nele que nós temos a remissão dos nossos pecados. Irmãos, não há outro, nós cantamos aqui, não há outro como tu, soberano e fiel. Nós cantamos que não há outro como o Senhor. E quando nós olhamos para a palavra, nós precisamos compreender que não há outra possibilidade de ser liberto, não há outra possibilidade de encontrar a luz, não há outra possibilidade de chegar a Deus, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ninguém vai. Isso é muito precioso, porque Ele nos encontrou num estado de perdição. Ele nos encontrou num estado de miséria, Ele nos encontrou num estado degradante, de morte, pútrefos, fétidos. Ele nos encontrou dessa maneira. E Ele então nos tira dali. Ele nos pega e Ele nos lava, e Ele nos lava com o seu próprio sangue. É o sangue da redenção.
Nós somos lavados, regenerados, nascidos de novo. Não há possibilidade de encontrar redenção em outro lugar. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode fazer grandes obras. Você pode fazer grandes caridades. Você pode ser uma pessoa boa financeiramente. Você pode ser uma pessoa generosa. Mesmo que você não tenha muita condição financeira. De repente você é uma pessoa que é acolhedora. De repente você é uma pessoa que tem um bom caráter. Mas nada disso é suficiente. E nada disso pode redimir você. Porque só Jesus, Ele é que tem a autoridade. É Ele que tem o poder. Foi Ele quem nos libertou do império das trevas. Foi Ele quem nos transportou e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Foi Ele quem nos deu a remissão de pecados. Foi Ele quem nos salvou. Amém, irmãos? A redenção vem dEle. Não tem outra maneira. Nem tem outro jeito. A supremacia é de Jesus. Então esse evangelho chega a nós. Olha como é que Paulo, ele faz um caminho gostoso de você compreender. Esse evangelho chega por meio da palavra. A palavra pregada. A palavra que vem sendo manifesta. E nós a conhecemos e então a nossa vida muda. Por quê? Porque ele vem e nos tira do império das trevas. Quando nós ouvimos esse evangelho, quando esse evangelho chega até nós, ele nos resgata, ele nos lava, ele nos torna agora puros, santos. E aí ele faz outra coisa conosco. Ele mostra que tudo isso que é criado por ele. E essa é a terceira lição que Paulo apresenta aqui neste capítulo. Cristo, ele é a fonte da criação. E eu quero fazer uma conexão com você aqui. Você tem a palavra, você tem a redenção, mas você tem a criatura, você tem a criação. E se tem uma coisa que o homem acha, é que ele é autossuficiente. Observe você. Quantas vezes você achou que poderia fazer algo? Quantas vezes você achou que poderia seguir o seu próprio caminho? Quantas vezes você achou que poderia fazer alguma coisa, ou poderia ir a tal lugar? Nós ouvimos aqui tão maravilhosamente no culto da virada de ano, né? Como fazer os projetos, como a gente planejar e saber que o Senhor é quem nos guia. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Porque a criatura, ela tem nesse pecado adâmico um senso de Deus. O homem quer de toda maneira ser Deus. Ele quer ser como Deus. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, Jesus Cristo, ele é a fonte do evangelho, não existe evangelho sem ele. Jesus Cristo é o único que pode redimir o homem, não há redenção sem Jesus Cristo, não há remissão de pecados sem Jesus Cristo, e a criação precisa compreender isso, porque todas as coisas foram criadas nele, por meio dele e para ele. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer agora, dos versos 15 em diante. Vamos ler comigo? Do verso 15 ao verso 17, leamos a palavra do Senhor que diz: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Está tudo nas mãos de Jesus. Porque tudo vem dele. E tudo é para ele. Nós criaturas, nós criação, a criação de Deus. E aqui quando nós falamos de criação, nós precisamos olhar para o apóstolo Paulo, porque ele está dizendo que todas as coisas criadas, nós seres humanos, meros mortais, a gente tem um problema. A gente se acha grande demais. Se você parar de frente ao mar, você vai ver como que você é pequeno. Para de frente ao mar. Saiba que se você entrar nele, o mar vai te engolir. Mas nós temos um senso de grandeza, nós temos um senso de poder.
nós temos um negócio que é o que foi oferecido para Adão, né? A serpente vira para Adão e fala assim: ô Adão, não é bem isso que Deus disse. É porque se você comer, você vai ser como Deus. Olha a proposta que foi feita para Adão. Essa foi a proposta. O homem tem um desejo de poder. Mas quando nós olhamos aqui, e nós vemos a fonte da criação, Jesus Cristo, Ele é a fonte de toda a criação. E Ele fala aqui dos poderes. De poderes que são muito maiores do que nós, meros mortais. Ele está falando de todas as coisas criadas nos céus e na terra, toda a criação, tudo aquilo que proclama a glória de Deus, todo o firmamento. Ele está dizendo todas essas coisas que são muito maiores do que nós, todas elas foram criadas e criadas em Jesus, nele foram criadas todas essas coisas. Mas ele vai falar de coisas que talvez para nós não façam nem muito sentido, mas aqueles que são mais espirituais já conhecem isso, já têm o relacionamento com as coisas espirituais, porque ele vai dizer que todos os tronos, todos os reinos, Paulo está dizendo assim, olha, o diabo, os seus anjos, os anjos celestiais, os principados, as potestades, aquilo que habita no mundo celestial, aquilo que nossos olhos não podem ver, todas essas coisas foram criadas por Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. E uma coisa que nós não podemos esquecer, é que o inferno é de Deus. O diabo não luta contra Deus. Ele não mede forças com Deus. O diabo está sobre o governo de Deus. O diabo obedece a Deus. Ele é um anjo caído. Um anjo que se rebelou. Mas ainda está sob o controle e o governo de Deus. Porque todas as coisas criadas foram criadas nele e para ele. E nele tudo subsiste. O Senhor está sustentando todas as coisas, amém, irmãos? Creia nisso. Ele sustenta todas as coisas estão nas suas mãos. Ele não perde o controle disso. É isso que nos traz esperança, é isso que nos move, é isso que muda a nossa condição, é isso que nos faz enxergar que o nosso estado sem Jesus Cristo é um estado de maldade, de perdição, de podridão. Mas quando Ele vem, Ele é o nosso Criador, Ele vem nos redimir, nos lavar do pecado, e Ele faz isso por meio da sua palavra, por meio do Evangelho que nós conhecemos. É isso que Jesus faz na vida da gente. Mas o apóstolo Paulo, ele não termina por aí. Porque dessa criação, ele tira um povo. Dessa criação, ele tira uma igreja. E nós aprendemos aqui, você que talvez não pôde participar, mas há poucos dias aprendemos aqui na Escola Bíblica Dominical, o que é a igreja. E nós vimos que a igreja não é esse prédio, a igreja são pessoas que Deus escolheu, uma igreja visível e invisível. Essa igreja são pessoas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. São pessoas que o Senhor separou para viver exclusivamente para Ele. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, então Jesus Cristo, Ele é a fonte, Ele é a primícia, Ele é a supremacia, não só do Evangelho, não só da redenção, não só da criação, mas também da sua igreja. Olha o que ele diz, acompanhe comigo, a partir do verso 18, eu vou ler, você me acompanhe. Ele diz assim, olha, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, Ele, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E olha que palavra aqui para nós aqui, ó. Presta atenção. No verso 21, leia comigo esse verso, bem forte. Vamos lá, verso 21 e 22. O texto diz, e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para
santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé. Se é que vocês são mesmo a igreja de Cristo. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse Deus que criou todas as coisas, separou um povo, separou uma igreja. Mas, irmão, aqui está a chave do negócio. Essa igreja não foi escolhida por mérito, aleatoriamente, pelo que você pode fazer por ele, por aquilo que você serve, por aquilo que você faz, suas habilidades, os seus dons, o seu talento. Por isso eu pedi para você ler comigo o verso 21 e o verso 22. Porque todos nós éramos estranhos, todos nós éramos inimigos de Deus, e Ele agora nos reconcilia, e Ele faz isso pela sua morte, Ele faz isso na cruz do Calvário, Ele faz isso quando Ele entrega o seu corpo, quando Ele entrega o seu sangue, e o seu sangue é derramado por nós, e essa igreja é comprada por Ele. Nós somos um povo que fomos comprados, amém, irmãos? Você que já reconheceu o Evangelho, você que já foi tirado das trevas, você que já recebeu a redenção, e você reconhece que você é criatura dele, feitura dele, você agora se torna uma igreja, mas não porque você quer, não porque você quis, mas porque ele comprou você. Ele pagou o preço por você. Ô meu irmão, talvez você entrou aqui hoje, você ainda não teve essa compreensão. Talvez você entrou aqui hoje, e você não sabia nem quem era Jesus. Talvez você entrou aqui hoje, sem saber o que esse Jesus realmente faz. Porque nós estamos vivendo numa era, onde a religiosidade e a religião é tão forte, que as pessoas elas procuram uma religião que mais se adequa. Mas talvez você entrou aqui hoje, você não tinha ouvido falar de Jesus e hoje está ouvindo. Ele é o único capaz de tirar você do império das trevas e trazer você para este corpo que ele chama de igreja. A igreja é dele e você pode fazer parte dela. Porque o Senhor Jesus, ele te atrai. O evangelho é atraente. A graça é eficaz. Ela é poderosa. E o Senhor Jesus pode estar chamando você hoje. Ele quer mudar a sua história hoje. E para você, cristão, servo de Deus, já reconhecedor deste evangelho, sabedor que é criatura dele, o Senhor tem algo mais para você aqui. Porque o apóstolo Paulo, ele termina aqui, eu quero trazer a última lição, mostrando que Cristo, ele é a fonte da missão. Ele é a fonte de todo o ministério, de todo o chamado. E Paulo vai descrever isso agora dos versos 24 em diante. Olha o que o texto diz. Acompanhe comigo. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta dessa aflição, ou das aflições de Cristo, na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, ou a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me fadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficazmente em mim. Essa igreja foi chamada e ela foi chamada com um propósito. Você que já
reconhece esse Jesus, já reconhece a palavra, você que, como o apóstolo Paulo diz, as notícias que nós temos de vocês é que vocês já são cristãos, já são professos, vocês são aqueles que já compreenderam esse evangelho, já foram convictos de que foram tirados do império das trevas, pelo sangue de Jesus, reconhece que são dele, porque são criação dele, e ele governa todas as coisas, e você reconhece que é a igreja de Jesus Cristo, você precisa fazer a sua missão. E essa missão, ela também é o cumprimento de Cristo. Ela vem de Cristo. Porque a nossa missão é apresentar Cristo. Paulo ele vai dizer assim, olha, agora eu dou continuidade. Agora eu continuo levando este evangelho de Cristo. Para que o homem, para que a igreja seja apresentada diante do Senhor, uma igreja perfeita. Uma igreja santa. Uma igreja irrepreensível. Nós temos uma missão. Por isso, aqui, neste auditório, eu creio que possam ter pessoas do tipo que ainda estão conhecendo Jesus, mas nós temos aqui muitos que já o conhecem, que já sabem que são a igreja dele, que sabem que foram criados para ele, para a glória dele, e agora precisam cumprir a missão de Deus, como o apóstolo Paulo. E essa missão é apresentar Jesus Cristo. E eu queria fazer um desafio para você. Você que é a igreja de Cristo, já reconhecedor disso. Você tem apresentado o evangelho de Jesus? Você que já reconheceu que você já foi livre do mal. Você que já reconheceu que o seu problema já foi resolvido. O apóstolo Paulo ele já reconheceu. O meu problema já foi resolvido. No Senhor eu tive a redenção. Ele me redimiu dos meus pecados. Ele fez de mim um corpo, uma igreja, do qual Ele é o cabeça. Eu agora preciso proclamar este evangelho. Eu agora preciso falar desse Jesus. Eu agora preciso manifestar a glória desse Jesus. Eu preciso desafiar você, meu irmão. Quando eu digo ali, olha, a Chloe trouxe ali, né, a priminha. É pregação do evangelho, ela está ali ministrando sobre a vida da prima. Nós estamos precisando mover, irmãos. Nós estamos precisando fazer como Paulo. Entregar a nossa vida por um evangelho. Porque nós sabemos que esse evangelho e essa missão, ela não é nossa, ela não é para nós, ela não é para engrandecimento do homem, ela é Jesus Cristo e este crucificado. Aquele que pode mudar a história da humanidade, aquele que pode mudar a história do homem perdido. Só Jesus pode mudar a história do homem perdido. E você tem que ser o canal para isso. Você precisa ser a fonte de transmissão do amor de Deus. Você precisa ser o porta-voz, você precisa ser o atalaia. Nós usamos essas palavras, né? Atalaia, porta-voz. Você precisa ser aquele que abre a sua boca para o seu vizinho, para o seu amigo, para a pessoa na rua, e fala quanto Jesus é importante, e quanto Jesus pode mudar a condição do homem. É isso que é a missão, é isso que é o ministério, o chamado da igreja. Mostrar Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é a fonte da missão. Você precisa levar o amor de Jesus. Ô irmãos, é tão bom quando você vê alguém que você falou do evangelho, quando você vê alguém que você conversou e bateu um papo, e você vê aquela pessoa mudar de vida, é tão gostoso, irmãos. É o cumprimento da grande comissão. Ide, pregue o evangelho a toda criatura, leve essas pessoas ao batismo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. É o cumprimento. Você já teve esse privilégio de falar de Jesus para alguém e ver essa pessoa sendo batizada? É gostoso demais. E quando você faz isso, você não quer deixar de fazer mais. E eu quero concluir aqui, tornando a lembrar que Deus, na verdade, Ele não é o culpado do desastre que o homem vive. Deus é
a solução. Diga comigo, Deus não é o culpado. Ele é a solução. E essa solução está em Jesus Cristo. Amém? Aquele que nos deu a redenção. Aquele que é a fonte do Evangelho. Aquele que é o Deus da criação. Aquele que é o Deus da igreja. O cabeça da igreja. E aquele que é a fonte da nossa missão. Não há igreja sem Jesus. Não há redenção sem Jesus. Não há evangelho sem Jesus. Não há missão sem Jesus. E sem Jesus, nada existiria. Você não existiria. Você não estaria aqui. Porque Ele é a fonte de toda a criação. Qual é o seu problema? Qual é o seu maior problema? Todos nós temos o mesmo grande e maior problema. Mas hoje você sai daqui com a solução. E a nossa solução é Jesus. Ele é a solução para a sua vida. Jesus é a solução para o seu casamento. Jesus é a solução para a sua família, o seu problema familiar, conjugal, emocional, para a sua saúde física. O Senhor Jesus é a fonte e a solução de todo problema. E Ele é o único capaz de resolver este problema máximo. Porque Ele venceu o inferno. Ele venceu o pecado. Ele se tornou pecado por nós. Ele levou sobre si o nosso pecado. Este pecado adâmico que nós carregávamos, que trazia tanto desastre e traz tanto desastre para a humanidade. O Senhor Jesus tomou sobre si e falou assim: isso aqui é meu. Para que você e eu pudéssemos ter vida e vida em abundância.